fim de calendário, fim de temporadas aí pelo mundo, é momento aqui no canal Outra Liga para falar com muita gente que faz muita história legal. E aqui não é diferente. Eu acho que, Bruno Brígido, me confirme, mas eu acho que a tua história de acesso é a melhor aí das que eu vi até agora, e não só no coletivo, mas no pessoal, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Cara, felizmente esse ano foi um ano muito legal aí profissionalmente. Conseguimos o acesso para um clube histórico lá em Portugal, num playoff, um modo bem competitivo de definir isso, e foi muito legal. Vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que aconteceu. Sim, para quem não acompanhou, eu recomendo ver aí. Quem tiver preguiça, ver os melhores lances, pelo menos desse último jogo. Mas tem alguns que estão muito curtos até, tem alguns que estão de 5 minutos, não refletem muito bem o jogo, porque, pô, que jogo tenso no campo do Marítimo, né, cara? Estádio lotado, torcida lá apoiando, só defesa, você pegou defesa aí que é para colocar no DVD, né, pô? Coisas muito boas. Me fala um pouco desse jogo aí, como é que foi para ti isso aí? Realmente, Jorge. Então, só para o pessoal entender um pouco, o método do playoff, né? O terceiro colocado da Segunda Liga de Portugal enfrenta o antepenúltimo da Primeira Liga numa disputa em 2 jogos cada jogo na casa do adversário, e depois define-se a equipe que vai subir, né? E nós, na nossa casa, enchemos o nosso estádio, fizemos um grande jogo, ganhamos 2-1, fomos para casa do Marítimo, eles encheram o estádio deles também, sofremos 2-1 também. Eles fizeram o segundo gol aos 95 minutos, se não tem erro, O 94, 95. zagueiro, eu vejo o lance, o zagueiro não sai para cabecear, você, puto, não foi. Nossa, Foi ali. né? E a gente já vinha com histórico nos últimos 2 ou 3 jogos, estavam sofrendo gols a acabar, sabe? E quando a gente sofre aquele gol, a gente fica, poxa, outra vez isso na nossa caminhada. Mas ali foi um momento assim que a gente teve que se reerguer novamente, porque eles estavam, obviamente, moral, e aí, né, tínhamos mais 30 minutos de jogo, né? Que era o prolongamento. E o gol deles, 2-1 que eles fazem na nossa casa, também eles fazem aos 87 do segundo tempo também. Aos 87 minutos, Sim. aliás, né? E a gente fala, poxa, 2 gols a acabar, assim, será que é isso que vai definir o nosso sucesso? Mas conseguimos levar para a prorrogação, fizemos ali o jogo já. Nos defendemos mais também, até porque eles estavam por cima, e conseguimos arrastar para os pênaltis. E nos pênaltis fomos mais felizes, fomos mais competentes, também consegui ajudar defendendo um. Os meus colegas foram competentes também, e a gente conseguiu esse sonhado acesso. 14 anos depois da última vez que o Estrela teve na Primeira Liga, e conseguimos botar para a Segunda Liga o adversário que há 37 anos não descia de divisão. Então foi um feito bem, bem marcante em Portugal. Eu não sabia desse tempo todo que o Marítimo estava na segunda, não estava na segunda, porque já realmente, pô, disputou o Campeonato Europeu, um monte de coisa. Sim, sim, sim. Uhum. E, pô, e o que você falou, né? Que quem acompanha o campeonato em Portugal há mais tempo, ou quem é de lá, né? Porque você voltou agora de férias para o Uhum. Brasil, gostou do acesso do Estrela Amadora, que para mim acho que é uma sensação de uma portuguesa voltar, por exemplo. Né? Um time que todo mundo tem Exatamente, simpatia, exatamente. né? Muita tradição, o time do Estrela. É a quarta cidade mais populosa de Portugal, né? Então tem muitos adeptos nós chamamos, são os torcedores de lá, né? O pessoal tem muito carinho pelo Estrela. A Amadora é mesmo ao lado de Lisboa, faz divisa. É gostoso de ver jogo, a cidade movimenta muita gente que gosta do futebol, então muitas pessoas ficaram muito contentes assim com o nosso acesso, véio. Foi algo bem interessante para o futebol português. Pena foi também um histórico ter descido, né? O Marítimo, as próprias ilhas, né? Que o Santa Clara, o Nacional e o Marítimo, que recentemente estiveram sempre em Primeira Liga. Para o ano, nenhum deles vai estar na Primeira Liga, ou seja, não vai ter nenhum time das ilhas na Primeira Liga em Portugal. Isso também é outro feito histórico. Acho que, se não me engano, faziam 38 anos que isso não acontecia também. Caiu tudo junto. E o que é bem específico do teu time é que, de fato, é que nem uma portuguesa, porque não caiu só da primeira para a segunda. Né? O time quase acabou, chegou a acabar praticamente. Então, pô, renasce das cinzas aí, vai subindo aos poucos e marcado por goleiro que fez defesas incríveis no tempo normal, na prorrogação,
no pênalti, não vou dizer nos, né, que você falou, pegou um, mas Sim. foi uma temporada muito boa para ti, né, que você, depois de tanto tempo no Feirense, que para mim acho que era projeto para subir sempre, e aí que mostra quão Sim. difícil que é uma segunda liga, Uhum. chega na Estrela e sobe, né? Uhum. Como é que tem sido essa vida em Portugal? Porque já faz um tempinho que você tá jogando por aí, né? Ou por Uhum. lá, né? Sim. Agora, dia 1º de julho, vai fazer 5 anos que eu me mudei para lá, né? Eu estava no Guarani aqui, meu último clube no Brasil foi o Guarani, por mais que eu pertencesse na altura ao Curitiba, eu estava emprestado ao Guarani e a meio do empréstimo o Feirense solicitou e acabamos indo para lá. Cheguei lá na Primeira Liga, disputamos, o primeiro ano que eu estive lá foi na Primeira Liga, só que o meu primeiro ano em Portugal não foi muito bom para mim, pessoalmente e profissionalmente, porque cheguei lá no meu primeiro inverno, peguei uma pneumonia, tive muito mal. Depois o processo para voltar também foi um pouquinho complicado, a voltar aos treinos e acabou sendo um primeiro ano que eu joguei pouquíssimo e também profissionalmente foi ruim porque a gente acabou descendo divisão, né? E desde então o Feirense desceu e fez bons times para subir da segunda para a primeira, voltar, né? Que também é um clube tradicional de Portugal, só que sempre batemos na trave. No primeiro ano, na segunda divisão, nós estávamos em terceiro, a 10 jornadas do fim, numa sequência muito boa, e veio o Covid. E então a segunda liga deu por encerrada naquele momento, com 10 jornadas por faltar, e naquela altura não existia o playoff, né? Então subiram os 2 primeiros, e nós não ficamos em terceiro sem nenhum benefício, digamos assim. É difícil de engolir, aconteceu o que aconteceu, foi uma situação totalmente atípica também, mas foi o que aconteceu naquele momento. No ano a seguir, novamente com investimentos, passamos praticamente o campeonato inteiro ali entre os primeiros e segundos colocados. Às 7, 8 jornadas do fim, perdemos um pouco do gás, acabamos em quinto lugar, né? Mas sempre próximos dos segundos. E eu falei, pô, segunda vez. E no ano passado, houve um pequeno desinvestimento por parte do Feirense, mas mesmo assim a equipe teve super bem. E conseguimos fazer um campeonato muito bom, regular também. Acabamos o campeonato em quarto colocado, né? Ou seja, nos 3 últimos anos, meus no Feirense foi um terceiro, um quinto e um quarto colocado. E entretanto, acabou meu contrato e surgiu o convite do Estrela, que vinha de um ano de manutenção, né, que a tinha apenas feito a manutenção no ano anterior na segunda liga, e no ano anterior a essa manutenção, há 2 anos atrás, digamos assim, tinha subido da terceira liga dos campeonatos mais baixos Tinha lá de estreado Portugal para a terceira liga, né? A Liga 3, tinha estreado, subido junto com o Torrense. Não, exato. não com. Foi com o Torrense, né? Foi com o Torrense que subiu. É. Acho que sim, não, quem subiu com o Torriense Não, foi o o, Torrense subiu foi o Oliveira. depois. Foi Não Oliveira do tinha Hospital, né? terceira Foi liga. Liberense, né? Não tinha Não. terceira liga ainda, não. O Estrela subiu do outro campeonato, agora não me recordo o nome. Foi quando a Não era. CNS cindiu e os times subiram, né? Teve Exato, um. exato, É. exatamente. Foi isso que aconteceu. E aí no ano a seguir, foi o primeiro ano de terceira liga, foi o Torriense que subiu junto com o Oliveirense. Você vê como eu E acompanho, como eu falo com muita gente aí, né? Pô, realmente. E só que o Estrela vinha de longos anos ali, praticamente sem pouquíssimas atividades, sem investimento nenhum. Os próprios adeptos que não deixaram o clube morrer porque acabou tendo dívidas, má gestão de muitos anos atrás, e aquilo foi indo, caindo, 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 até que agora, mais recentemente, houve uma fusão com uma outra equipe, e agora, falando propriamente desse ano, houve um investimento um pouquinho mais forte de uma SAD, que no Brasil agora o pessoal denomina SAF, né, que são os investidores, e o objetivo deles era subir em 24 meses, né, em 2 anos. Só que quando a gente montou esse elenco esse ano, foi assim uma coisa muito atípica. Vieram atletas de vários países, poucos atletas com experiência do próprio campeonato, da segunda liga. Como você conhece, um campeonato muito competitivo. E a gente acabou, no primeiro ano que montamos essa equipe, conseguimos esse acesso. Então, assim, foi histórico, foi épico. Coisas difíceis de acontecer no futebol,
houve muitas coisas que aconteceram com os nossos jogadores durante esse ano, problemas familiares, dificuldades para a gente conseguir trabalhar. Foi uma coisa assim muito atípica que aconteceu esse ano, mas a gente foi superando cada dificuldade, tudo que vinha acontecendo a gente acabava passando por cima daquilo e nos tornando um pouquinho mais forte, e no final chegamos para esse último jogo, acontecendo tudo que aconteceu, sofrendo gol aos 98, aos 95, indo para os penaltis para definir tudo isso, e a gente fala, mano, foi por merecimento. Não tinha outro desfecho que não fosse esse, que não fosse justo para nós. Foi realmente merecimento. Legal você falar de SAD, que é um assunto que eu falo muito aqui, porque se o pessoal fica feliz com a volta do teu time, eu falo, muita gente começa a achar que SAF é a salvação aqui, ela é e não é. Portugal é o maior exemplo. Você vê o Belenenses, o Bessade, né? Porque o Belenenses original tá quase voltando. Exato. Aí tem o Vitória de Setúbal aí que tá tentando voltar. A Acadêmica de Coimbra tá afundando. E são todos times que seria muito legal voltar. Que nem tá voltando Estrela, mas Exato. vai saber o futuro deles, ninguém sabe, né? E no Brasil Exato. talvez aconteça isso também. Vai ter time aí que vai sumir, cara. É uma questão assim, que nem você falou, pode ser muito bom, mas também se não for bem gerido, é uma dor de cabeça, né? Eu acho que um trabalho bem feito em conjunto, tanto o clube quanto o investidor, tem tudo para dar certo. Agora, achar esse ponto de equilíbrio que é o ponto-chave da situação, né? Porque nem clube nem investidor querem sair de alguma forma perdendo, né? Quem entra no futebol como investidor entra para ganhar dinheiro, não entra somente por amor, né? Eu acho que isso não é estranheza nenhuma falar isso, porque o futebol também hoje gira muito dinheiro, é um negócio, né? Então, se for bem gerido, a tendência é que dê certo, né? E o torcedor também tem que entender que o projeto muitas vezes vai ser a longo prazo, né? O torcedor brasileiro às vezes é um pouco imediatista e acha que só porque entrou um investidor o clube já tem que ganhar 2, 3 campeonatos, e as coisas não são bem assim, né? Eu acho que tem que haver tempo para trabalhar, e se o projeto for bem gerido, se o projeto for bem montado, as coisas tendem a ser sucesso. É um negócio até matemático. Se tiver 21 SAFs no Brasil, alguém vai ter que ficar na Série B, por exemplo. Então, Exatamente. não tem o que fazer. Então, vai ter problema, vai ter reclamação. Claro. Mas você falava um pouco de Brasil e você falava do Guarani. Eu sou Ponte Preta, então eu conheço Bruno Brilho daqui do interior. Você jogou no 15 e tudo, mas você Sim, surge em sim. Santa Catarina, certo? Embora faça um pouquinho de tempo, como é que foi a tua trajetória aqui no Brasil? O que te convenceu a falar, pô, não, vou para Portugal, assim? Então, eu sou de Criciúma, né? Sou natural de Criciúma, né? Então, não escondo de ninguém, sou um torcedor do Criciúma, até porque entrei para o infantil do Criciúma com 14 anos, 14 para 15 anos, sem nunca ter jogado, feito escolinha, nada, simplesmente me viram na escola e falaram, vem cá fazer um teste. Né, isso já no Ah, infantil. e de goleiro já, assim, de cara? Sim, de goleiro, de goleiro. Raríssimo isso aí, eu nunca. Sim, sim, sim. Nunca, assim, te confesso que nunca. O primeiro preparador de goleiro que eu tive foi com 14 para 15 anos. Até lá, nunca tinha. Aliás, tentei quando tinha 8, 9 anos, tentei na linha como lateral direito, zagueiro, meio. Tentava de tudo, brincava, gostava, porque gostava de jogar bola. Mas até uma altura fui para o gol, assim, na escola e fui bem. Depois fui disputar um campeonatinho na escola de goleiro, fui bem também. Depois comecei a jogar com os amigos e tal, pá, e levava jeito, mas não por alguém falar, não, faz isso, faz assado. Não, nunca. Até que um dia no campeonato desse da escola, me viram lá jogar. Hoje, quem me viu na altura foi o Evandro Guimarães. E me viu e falou, poxa, gostei de ti e tal, vai lá fazer um teste. Era um campeonato que as escolas disputavam. Vai lá fazer um teste no Criciúma e tal. E na altura eu nem fui. Eu disse, não vou lá, não quero. Aí, passar 2, 3 meses, a minha professora de educação física falou, olha, vai lá, eles estão te chamando, tu não foi e tal. Aí, quer saber? Vou lá fazer um teste. Mas nunca foi uma obsessão. E até que fui lá no primeiro dia, me lembro como se fosse hoje, meu primeiro dia lá no Criciúma. Assim, cheguei lá com uma luva toda rasgada. Aí, é, um menino mesmo, né? 14 anos, assim, olhava todos aqueles jogadorzinhos, assim, mesmo sendo da minha idade, como eu nunca tinha entrado
num vestiário assim de clube, de meninos que estavam buscando aquele sonho, Deus de 10, 9, 8 anos, já vivendo aquela vida assim, meio acanhado e tal. E a partir dali começamos. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com um treinador de guarda-redes, de goleiro, né? Guarda-redes. Tá tanto Guarda-redes tempo é em em Portugal, Portugal. né? Pô, a equipa, guarda-redes, adeptos. É Só faltou inevitável, balneário para inevitável. completar o bingo das palavras aqui. Olha, eu pensei muito antes de falar vestiário que eu ia falar balneário. E é ali que eu fui começando a ter o meu primeiro contato com um profissional específico para a formação do goleiro, entendeu? E me considero uma pessoa inteligente e comecei a prestar muita atenção quando eles mandavam, olha, faz assim, ao invés de assado, esse teu modo de fazer, esse teu modo de pegar a bola, esse teu modo de fazer. E assim foi começando aos pouquinhos e foi indo, foi indo, foi indo. Eu era de Criciúma, morava do lado do estádio, não dava custo para o clube e eles foram me deixando ficar. E aí fiz a minha formação toda, sub-15, sub-17, sub-20, profissional. Eu tive uma carreira de formação vitoriosa também, conquistei títulos estaduais pelo Criciúma, títulos até a nível de competições nacionais. Me estreiei pelo profissional, fiz o meu primeiro contrato profissional com 17 anos, 16 para 17 anos já, assim, tudo muito rápido. Depois subi para o profissional do Criciúma, fiz parte do grupo que conquistou o acesso de 2012 para a Série A. Não joguei nenhum jogo, mas treinava com a equipe principal, era o terceiro goleiro, ia para jogos muitas vezes. No ano a seguir, sem ter jogado nenhum jogo naquela campanha do acesso do Criciúma da Série A, da Série B para a Série A, no ano a seguir começa o ano como titular no Campeonato Catarinense 2013. Fomos campeões, fui o melhor goleiro, fui revelação do campeonato. E ali que eu vi que, poxa, realmente cheguei num patamar que, bom, hoje eu sou um jogador profissional. E ali começou a minha aventura. Depois, mais um ano de Série A no Criciúma. Depois do Criciúma, fui para o Curitiba. Fiz um contrato de 4 anos, mas fiquei 2 anos e meio no Curitiba. Depois tive 4 meses emprestado no 15 de Piracicaba, 6 meses emprestado no Guarani e depois vim pro Feirense, né? Então, Até que essa trajetória para Portugal, pós-profissional, então foi curta, né? Porque foi um tempo grande, Criciúma, tudo. E no sim, sim, Curitiba acho que tinha muito goleiro também, né, cara? É um sim, negócio complicado, né? eu saí do Criciúma com 24 anos já, né? Por mais que eu tenha começado lá com 14 e tal, eu saí tarde já, com 24 anos. Tarde, uma idade boa, digamos assim. Com 24 anos, e fui para o Curitiba. Só que eu tinha jogado o Campeonato Catarinense, o início da primeira divisão, depois veio o Galato, tomou minha posição. No ano a seguir, eu não joguei o Catarinense, mas no Campeonato Brasileiro não comecei jogando. O Luiz se lesiona e eu faço quase 20 jogos ali. Então a experiência que eu tinha profissionalmente eram aqueles 2 anos. E depois vou para Curitiba. E te confesso que quando cheguei no Curitiba, proporções maiores, tudo assim, eu tipo, fiquei um pouco, digamos que senti que era uma coisa maior, entendeu? E talvez essa minha falta de experiência na altura não tenha combinado para que eu pudesse ter dado a sequência. Chegamos lá numa altura em que o Curitiba também estava passando por um momento É que o delicado. Curitiba tá aqui subindo, descendo, e a posição que vai Sim, enfrentar é do zagueiro e do goleiro, né? Não tem como, exato, né? É um negócio. exato. E aí cheguei lá no início, o goleiro era o Vaná, cheguei para ser suplente. Depois a gente acabou perdendo o campeonato estadual para o Operário, acho que foi isso mesmo, para o Operário, e começamos já o Campeonato Brasileiro na semana seguinte, já sob pressão, né? E aí foi na semana seguinte comecei a jogar. E nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ali oscilamos bastante e eu cheguei a jogar 12 ou 13 jogos assim, em sequência. Aí na altura veio o Ney Franco, a gente já não estava tão bem no campeonato, e também veio o Wilson. O Wilson, e depois o Wilson acabou assumindo e feito as épocas que fez. O Wilson é um amigo particular, que a gente se dá super bem, e depois fez ali anos espetaculares pelo Curitiba, e eu, ao ver aquilo, falei, não, que eu já não comecei bem. O clube, na altura que eu estava, também não estava bem.
temos um goleiro aqui que Um está goleiro tem super bem. história aí, né? Exato. Pá, eu preciso procurar meu espaço. No ano a seguir já pedi para ser emprestado, preciso rodar. Fui disputar o Paulistão pelo 15, joguei o Paulistão inteiro. Depois retornei para o Curitiba, fiquei lá mais um ano, também sem jogar. No ano a seguir, no Curitiba, pedi para jogar os campeonatos aspirantes sub-23, porque eu sabia que eu precisava jogar, precisava aparecer. E foi nessa altura que alguém do Guarani me viu jogar 2 jogos do campeonato sub-23 e me convidou para ir para o Guarani. Me viu jogar no sub-23 e lembrou que eu já tinha estado no 15, que já tinha estado no Criciúma e tal, e me chamou para ir para o Guarani. E foi onde eu aceitei o convite. Guarani já há 5 anos, se eu não me engano, na A2. Chegamos lá, primeiro ano, quando cheguei, aliás, conseguimos fazer uma boa equipe, conseguimos o acesso, um campeonato assim inquestionável. Lideramos tivemos lá em cima do início ao fim, não chegamos a liderar, porque eu acho que, se não me engano, naquele ano foi o São Bernardo que liderou a fase de grupos. Mas fizemos o campeonato sempre muito vitorioso e chegamos nas fases finais, passamos do 15, ironia do O destino. 15 bate na trave toda hora, cara. É um negócio assim Sim, sim, inacreditável, tá sim, ligado? sim. E depois acabamos sendo campeões. Depois iniciei a Série B pelo Guarani, joguei 12 jogos, onde surgiu o convite pro Feirense. Por mais que eu já estava consolidado, que já era um momento totalmente diferente da minha carreira, por já ter passado a fase de sem jogar, de ter ido bem, de ter ido mal, acho que isso hoje eu levo com muita naturalidade, penso que é normal da carreira de todo atleta. Eu já estava numa fase madura da minha carreira, já estava consolidando meu nome ali já numa região de São Paulo, Guarani, um clube com muita visibilidade. Aparece o convite do Feirense, que era a primeira liga de Portugal. E eu tinha 26 para 27 anos, comecei Agora a que você contou pensar. tudo, acho que é bem compreensível já, porque Aham, nada existe é, o risco. Essa é uma posição que só tem um em campo, então não tem como, né? exato, Tipo, exato. E na altura que surgiu o convite do Feirense, eu pensei assim, pô, tô com 26 para 27 anos. Ir para a Europa sempre foi um sonho. Estou com a oportunidade de realizar esse sonho, né? Ir para a Europa. Será que vale a pena? Será que não vale? Bom, mas se eu não for agora, será que eu vou algum dia eu vou conseguir, né? Então, tudo muito pensado. O Guarani querendo me oferecendo um contrato quase o dobro do que eu ia receber na Europa. E eu, assim, não, olha, muito obrigado, sou muito grato, mas eu vou realizar meu sonho. Eu prefiro ir bater com a cabeça na parede e dar errado e depois pensar, não, mas eu fui, eu tentei, do que ficar e depois ficar pensando, poxa, eu queria ter ido, não fui, se eu tivesse ido. porque vai que também no Guarani dá 10 rodadas, 5 rodadas, dá um problema, muda tudo de novo, né? Tipo, no Guarani Sim, ou na sim. Ponte, qualquer time. Tipo, Sim, e também podia acontecer isso no Feirense, por mais que aqui fora a gente tenha um pouquinho mais de estabilidade, mas não muda a regra. Se não tiver resultado, as mudanças acontecem, isso é inevitável, isso é futebol, né? Então, mas foi a decisão que eu tomei naquela altura, que nem aconteceu. Eu estava super bem no Guarani, super referenciado, tinha uma visibilidade muito boa, eu já sabia que tinha outros clubes no Brasil monitorando a situação. Eu cheguei no meu primeiro ano de Portugal, praticamente não joguei. Tive pneumonia, tive muito mal, aconteceu de tudo na minha vida, mas, como se não bastasse, no fim da primeira época em Portugal, eu e minha mulher descobrimos que ela estava grávida. Então, tipo assim, não foi um ano ruim. É porque tinha que acontecer, são coisas que a gente às vezes não consegue explicar, mas o que é certo é que o meu primeiro ano em Portugal foi onde a gente conseguiu gerar a nossa filhota, que já nasceu lá, a Sofia, que hoje já tem 3 aninhos e meio. E é um ano inesquecível por tudo isso que aconteceu. Por mais que profissionalmente não tenha sido aquilo que a gente imaginava, pessoalmente aconteceu uma das melhores coisas da minha vida, né? Então, o destino é assim, a gente não consegue prever, a gente toma as decisões e depois acontece o que tem que acontecer. e foi muito acertada realmente essa decisão, porque no fim das contas os números não mentem, né? Por mais que a gente vá pensar, pô, vamos trabalhar, dar o melhor, que daí vai tranquilo. Acontece o que aconteceu. Você falou do Vanal, ele é curioso, né? Vanal também faz outro caminho e quase na mesma época. Ele brilha no Chipre, você aí, caminhos diferentes, mas não só no futebol, o futebol é muito visível, mas E agora eu vou te falar o uma trabalho ligação. o trabalho é recompensado depois de tanto tempo, né? Sim, sim. E é mais engraçado ainda porque eu e o Vaná nos cruzamos no Curitiba, criamos uma boa relação. E o Vaná, quando sai do Curitiba, vai emprestado para o ABC. No ABC vai muito bem também.
e vai para Portugal para o Feirense. Chega no Feirense, vai super bem no primeiro ano, o Porto contrata. Ele, quando sai do Feirense, deixa meu nome. O meu nome e de outro goleiro, o Caio. O Caio já estava na Europa, na Itália. O Feirense vai e busca o Caio. E eu sigo aqui no Brasil. Passado um ano, o Feirense vai atrás de goleiro e me contrata. Ou seja, fica eu e o Caio, por ser indicação do Vaná, que tinha passado 2 anos ali. E hoje eu e o Caio, eu e o Vaná somos super amigos, nos falamos quase todos os dias. Eu e o Caio somos tão amigos que que eu sou, fui convidado para ser padrinho de casamento do Caio. Não estava presente porque meu segundo filho nasceu praticamente na mesma altura do ano e eu estava em Portugal e o casamento foi aqui no Brasil, mas temos uma relação muito boa também. E tudo isso derivado de uma amizade que surgiu no Curitiba no momento também que não era tão bom para ele, que também não foi muito bom para mim, mas que depois, lá na frente, tudo acabou por fazer sentido e gerou frutos, né, digamos assim. Pô, você é um bom amigo, você já é meu amigo também, Bruno, que acho que. Pô, mas é importante para vestiário, para ambiente, para trabalho, para abrir portas no futuro. Sim, Isso é muito essencial, meio redundante, mas isso é essencial para caramba, porque eu sim, vejo aqui sim. que quantidade de gente que fala, não, fulano indicou o outro, indicou o outro. Existe isso, não é só no mundo tradicional do trabalho. No futebol tem muito. E se bobear na Aliás, dificuldade é o que mais marca até, né? agora, um pouquinho antes da gente estar aqui conversando, me ligou um diretor lá de Portugal, a perguntar sobre um colega meu que trabalhou comigo esse ano. Ele falou assim, não quero te perguntar sobre técnicas e essas coisas assim, que isso a gente consegue ver no vídeo, mas quero te perguntar como é que ele é no extracampo, no balneário, Ah, como você é dá que ele é, bingo, bingo. como é que é no balneário, como é que é a relação e tal, se estraga o grupo, se não. Mas tiver a importância que é hoje tu saber estar, tanto no vestiário, fora dele, porque hoje todo mundo sabe tudo, né? Hoje é tudo muito fácil, a informação chega muito rápido. E, pô, você, voltando à história que a gente faz do gancho do começo, porque teu time sobe, mas cada um Uhum. tem sua história. Normalmente, apesar de ser. Segundas divisões são muito imprevisíveis, às vezes a gente Aham. sabe quem vai mal, porque tá com uma gestão com problema, tá faltando dinheiro, uma coisa ou outra. Às vezes tem uns clubes que acabam acontecendo. Foi Sport de Covilhã há um tempo, mas enfim, Uhum. talvez um Bessade que estava um pouquinho mal, mas nos últimos anos a gente pega um time que caiu, que talvez não devesse cair, que volta, Moreirense, Rio Ave, ou algum time que tá com um projeto assim maluco, tipo Arouca, que subiu. Uhum. De fato, o pessoal considerava o Estrela Amadora que ia ser candidato, mesmo que muita gente investe, né? Uhum. Eu Uhum. vou investir, mas todo mundo investe praticamente, né? Sim, sim, sim. Não, assim, como é que eu vou te explicar, Jorge? Assim, externamente, a gente nunca assumiu que era para subir e tal. O pessoal que está mais atento no futebol português, por olhar o tipo de contratação e o próprio treinador que lá foi, a maneira de trabalhar e tal, começou a falar, ó, atenção com o Estrela, não vai E entrar nem no campo começou assim. voando, né? Não foi que começou já arrebentando. Exatamente, eu já comentei aqui que foram várias nacionalidades, foram 23 jogadores novos, cara. Aliás, No elenco. Né? né, na Europa isso não é normal, não é normal em lugar nenhum. E na Europa ainda mais, né? Que lá eles têm a cultura de manter, de dar sequência, de fazer ajustes e não trocar todo mundo, né? Praticamente ficaram 4 jogadores de uma temporada para outra, né? Então foi muito difícil no começo porque haviam várias nacionalidades, jogadores que nunca tinham jogado aquele campeonato, jogadores que não falavam a língua. O nosso método de trabalho é um trabalho muito exigente, que requer muita conversa. A gente investia muitas horas em análise de adversário e táticas, em análise nossa também do nosso método de trabalho. Então foi um ano assim muito atípico e quem é, olhava assim por cima nunca nos colocava como favorito a subir. E nem, nós também não fazíamos questão de que eles estivessem falando da gente, mas internamente nós falamos, olha, o projeto para subir é 24 meses, vai entrar um investidor assim, assim, mas a gente vai tentar subir esse ano já, não tem aqui, se não der esse ano, é ano que vem. Não, vamos tentar agora e vamos em frente. E no começo foi difícil, a gente não podia jogar no nosso estádio, Ah, a não gente sabia. sim, porque no processo que aconteceu,
que o clube entrou praticamente em insolvência, o estádio foi penhorado, né, para pagar dívidas e assim. Então, no início dessa temporada, o atual presidente da SAD conseguiu comprar o estádio. Só que para a gente usar, precisava uma série de legalizar uma série de coisas, né? Tanto estruturais como documentais. Então, o primeiro turno, que a gente chama de primeira volta, o primeiro turno inteiro a gente jogou, quando a gente jogava em casa, ou a gente ia para Rio Maior, ou a gente ia para o Jamor, que é o estádio nacional aqui de Portugal, ou a gente chegamos a jogar em Leiria, que fica a quase 200 quilômetros daqui da Amadora, ou a gente jogou também, acho que chegamos a jogar no Seixal, que é o centro de treinos do Benfica, a mandar jogos. Ou seja, nós não tínhamos casa, né? Nós andávamos sempre com a casa às costas, é o que a gente costuma dizer aqui. Então foi muito difícil, a gente não conseguiu engatar uma sequência, não conseguimos aquele início de campeonato avassalador, por exemplo, que o Moreirense conseguiu, que o Farense conseguiu. Essas equipes chegaram a ficar quase... O Moreirense, certeza absoluta, que ficou 15 ou 18 pontos à nossa frente no início do campeonato. O Farense também chegou a ficar muitos pontos à nossa frente. E a gente começou por um trabalho de formiguinha e tal. Ficamos 23 jornadas do campeonato sem perder, né? Isso mostra ali o nosso trabalho. E no finzinho, chegamos acho que ficamos 12 jornadas também em segundo lugar, que dá o acesso direto. E no fim a gente acabou perdendo um pouquinho de força, fomos ultrapassados pelo Farense. Então foi um ano muito atípico. Acho que o pessoal aqui tem que guardar esse ano, lembrar com muito carinho, porque aconteceu de tudo aqui e o desfecho foi sensacional. O que individualmente, puxando aquele gancho no começo, que eu tinha uma ideia, mas não tanto, reforça quão importante você foi nessa campanha, porque teve tanta mudança, tudo, e você foi constante nesse tempo todo, né? Sim, sim. Eu consegui, acho que dos 37 a 38 jogos da temporada, eu joguei 35. Eu não, no campeonato, eu não joguei por motivos pessoais. Tive que retornar ao Brasil às pressas, que foi o meu sogro que faleceu. Isso também foi uma coisa que aconteceu esse ano, que tive que me superar, porque a minha esposa e meus filhos vieram para o Brasil e ficaram cá 3 meses, né? Eu fiquei lá 3 meses sozinho. E depois não joguei o último jogo do campeonato, porque já não tínhamos mais chances, né? E acabamos, o treinador lá é super normal, acabou por rodar a equipe e a gente começou a se preparar para o playoff, né? Então os jogos que eu não joguei não foi por não estar disponível, e sim por questões, por decisões, né? Por tomadas de decisões, né? Isso mostra o quanto eu estava preparado para esse ano. E o ano foi muito bom profissionalmente, porque também tive alguns reconhecimentos individuais. Aqui tem a premiação todos os meses, há premiações dos melhores de cada posição, né? E por duas vezes fui eleito o melhor goleiro do mês. E também nos jogos também, três vezes fui eleito o melhor jogador da partida, né? Então foi um ano assim completo, né? E conseguir o acesso também acaba por levar mais destaque ainda esse ano individual. Para mim foi muito positivo mesmo. Acho que individualmente foi muito bom para ti, foi muito bom para o atacante do Acadêmico Viseu, é que o time estava lá tentando beliscar também, mas foi números Exatamente. absurdos, o que mostra como pode ser interessante estar nessa liga, mas agora imagino que 23, 24 tua cabeça esteja na primeira liga agora, né? Então o que dá para antecipar? Dá para antecipar alguma coisa já? Ou na verdade, vamos lá, você está no segundo dia de férias, você quer descansar um pouco primeiro, tá com a família, mas dá para pensar algo já? Não, mas a gente tem que pensar, eu acho que é normal, né? Sim, eu não tenho contrato. Meu contrato agora com a Estrela se encerra dia 30 de junho. Óbvio que existe o interesse de ambas as partes, isso tem que ser conversado, né? Eu também tenho 32 anos, também tenho que pensar na minha família. Eu tenho recebido algumas sondagens já há alguns meses, mas desde o início eu sempre falei com o meu empresário, olha, trata disso, eu não quero perder o foco com isso, eu sei que isso atrapalha, então cuida disso para mim. Se tu achar que for alguma coisa que possa ser positivo para a gente, tu me traz e a gente constrói alguma coisa em conjunto, mas se não for, não quero ser incomodado com isso. E foi isso durante a época, e principalmente agora com o chegar do fim da época, que é mais normal, que as equipes começam a programar.
E como a gente foi a última equipe da segunda liga a terminar a época, né? Então ainda Não só mais se daí, praticamente na Europa toda, né? Tipo, foi... sim, sim. E aí começou a se intensificar esses contatos e eu sempre falei, não, eu não quero tratar disso agora, estou extremamente focado naquilo que a gente pode conseguir. E deu certo. Agora sim, agora é o momento de pensar, por mais que seja um momento de férias, é o momento de pensar, porque a gente vai ter, eu pelo menos vou ter 15, 20 dias de férias e depois já tem que regressar, né? Então, preciso saber para onde a gente vai, onde a gente não vai. Eu sei que meus empresários estão em reuniões e eu acho que isso tem tudo aí para na próxima semana, no máximo, já está tudo resolvido. Eu penso que preciso estar com a cabeça tranquila, descansar no momento, mas em poucos dias tomar uma decisão para pensar na próxima época. Bom, com certeza valeu a pena esperar, que não falei, se não para o DVD, mas para outras coisas, porque claramente você teve impacto direto nisso, então é muito bom. Legal, legal. Não, é importante, é legal fazer parte assim, numa conquista dessa. Tá lá, o grupo também era muito bom de trabalho, os outros guarda-redes também, o treinador, foi um negócio assim, muito. Tudo que aconteceu ali foi marcante, vai ficar marcado sempre na minha vida. Pô, que legal que foi uma temporada tão boa. Legal, obrigado por ter topado bater esse primeiro papo. E eu digo primeiro porque você sabe como a vida no futebol é louca, que nem você falou, vai que vê alguma coisa ou outra, as coisas acontecem e fico feliz demais de ter Exatamente, tido esse primeiro papo, mas deixo o convite aberto, obviamente, para o segundo, terceiro, claro. quarto, porque, pô, é sempre história incrível. Essa é uma profissão, tem muito ônus e bônus por ser pública, assim. Sim. Já viveu esses sabores todos, mas acho que tá na hora agora de ver muito bônus, né? Então, Não, fico eu que te feliz de ter agradeço. você aqui, convite aberto de novo. Eu que te agradeço, Jorge. É muito legal bater esse papo. Que nem a gente comentou um pouquinho lá na Europa, o método de trabalhar é um pouquinho diferente. Às vezes a gente não consegue tá fazendo esse tipo de trabalho, que é legal, falar um pouco da carreira e falar abertamente sobre alguns assuntos. Então, sempre que eu venho de férias, assim, eu faço questão de fazer esse tipo de programa, de bate-papo, porque eu acho que é importante não só para mim, mas para vocês também que fazem esse tipo de trabalho e todo mundo acaba se ajudando. É bem essa a ideia do canal, dando voz aí para que normalmente ouve berrando para sair, e quando o cara não sai, fica a pé da vida, mas conseguiu salvar depois, isso que importa. Exato, exato. Para poder contar essa história, que acho que é a melhor história de acesso, pelo menos individualmente, assim, desse final de ano, de final de época, Uhum, temporada, que uhum. atua, e, pô, fico feliz de ter você para, de fato, contar essa história aqui. Não, foi realmente, foi marcante. Então, show. Descansa aí, de olho aí no que vai ver dos empresários. Convite aberto ano que vem, ou época que vem, seja lá onde estava o outro, para continuar acompanhando a tua carreira, Bruno. Beleza? Cara, muito obrigado, Jorge. Muito legal esse bate-papo aí. Também, sempre que eu puder, vou estar à disposição. Fechado. Então, um grande abraço e até a Um abraço. próxima. Até. Tchau, tchau.